Olá, pessoal. Meu nome é Joyce e eu sou especialista em direito constitucional e público. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os direitos constitucionais, os fundamentos e as aplicações. Então vamos lá, vamos começar. Nessa apresentação hoje, nós vamos abordar a introdução aos direitos constitucionais, os direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição Brasileira de 1988 e a aplicação e a interpretação desses direitos na nossa Constituição. Também discutiremos os desafios atuais enfrentados e analisaremos casos emblemáticos que moldaram a jurisprudência no Brasil. Os direitos constitucionais, eles formam a base do nosso ordenamento jurídico, da nossa Constituição. Eles são a base de um país. Alguns países não têm, né, uma Constituição escrita as PC, mas o Brasil tem e a nossa Constituição, ela é datada de 1988. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele assegura a proteção aos cidadãos. E o que isso significa? Nós temos uma Constituição que assegura o direito, né, à proteção aos cidadãos. A gente vai ver que ao longo dessa aula nós vamos conversar aqui, né, sobre o que isso significa. E vamos explorar aí o conceito e a importância desses direitos, né, e a evolução histórica. Quais são esses princípios que sustentam o nosso ordenamento jurídico? Como vocês podem ver no nosso slide aí, nós temos a definição de direitos constitucionais, nós temos aí a justiça social e os fundamentos da democracia. Eu, claro, não vou ficar lendo o nosso slide, mas, gente, nós temos que notar que os direitos constitucionais, eles são normas que eles garantem a proteção dos indivíduos contra os abusos do Estado. Então, esse preceito está aí no artigo 5º da nossa Constituição, que é o direito à vida, o direito à segurança, e no inciso 3º nós temos a avedação à tortura, no inciso 11 nós temos a inviolabilidade do domicílio, no inciso 14 nós temos aí o devido processo legal. Eu não sei se vocês lembram, mas teve aquela operação Exceptis, que foi aquela chacina no Jacarezinho, que foi em 6 de maio de 2021. Ali teve uma letalidade policial, onde 27 cidadãos foram mortos e um policial também, então foram 28 mortos no total, e foi aí identificado, né, um abuso, né, policial e que infringiu os dispositivos do artigo 5º da nossa Constituição. É, Ali foi, né, houve ali uma invasão de domicílio, houve ali tortura, porque, né, cidadãos foram mortos ali, né, no meio daquele conflito entre traficantes e policiais. Então, esse é o preceito da nossa Constituição, que é o de proteger os indivíduos contra os abusos do Estado. E esse é só um exemplo onde o abuso do Estado desrespeita o preceito constitucional do nosso artigo 5º. Vamos falar então sobre a evolução histórica dos direitos constitucionais. Nós temos ali algumas notinhas ali no nosso slide que serve como guia para vocês, tá, pessoal? Mas é assim, falando de direitos fundamentais, onde foi que tudo começou? Onde tudo teve início? Então, os direitos fundamentais, os direitos constitucionais, advieram da Carta Magna de 1215, do rei João Sem Terra. Né? Lá em 1215, na Inglaterra, foram instituídos os primeiros princípios de direitos fundamentais. E na cláusula 39 da Carta Magna, eu fiz uma notinha aqui, diz, texto original, né, cláusula 39, nenhum homem livre será capturado ou preso ou despojado de seus direitos ou posses, exceto pelo julgamento legal de seus iguais ou pela lei do país. Veja que aí iniciaram-se os direitos fundamentais, né? E aí teve o começo desse
desse fenômeno mundial, onde logo após, ou não tão logo após, aí quase 400 anos depois, nós voltamos aí a falar de direitos fundamentais na norma escrita, né, através da Revolução Francesa, que estabeleceu aí os princípios fundamentais de liberdade, de igualdade, de propriedade, resistência à opressão e de soberania popular. E a nossa Constituição brasileira, ela se ateve, em 1988, ela se ateve a esses princípios, né, e que marcaram aí o período de evolução histórica dos direitos constitucionais. Então, os direitos constitucionais, eles estão ancorados nos direitos fundamentais, né? Como nós vimos aí, essa ideia dos direitos fundamentais na nossa Constituição de 1988 advieram aí lá da Carta Magna, né? Como eu já mencionei para vocês, na cláusula 39 lá da Carta Magna, e também da Revolução Francesa, né? Nos seus artigos aí, no artigo 1º, onde diz: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Né? O artigo 4º, a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o outro. Artigo 6º, a lei é a expressão da vontade geral. Então veja que aí lá por meados de 1600 e qualquer coisa, desculpa, 1776 eu acho, nós já tínhamos esses preceitos por aí, vamos dizer assim, né? Por aí. E aí a nossa Constituição, em 1988, decidiu que os direitos constitucionais seriam amparados em princípios fundamentais, né? E aí incluiu aí a dignidade da pessoa humana, o direito à cidadania e os direitos de igualdade, né? Esses princípios, eles orientam as nossas normas, né? E asseguram a proteção a nós, cidadãos. Mas isso não quer dizer que o Estado, outrora, não intervenha nesses direitos, que o Estado não abuse, né, não quebre esses direitos. Né? Como nós vimos aí, eu mencionei para vocês sobre o caso do Jacarezinho, né, onde morreram 28 pessoas, né, que aqui não é importante a gente mencionar se foram policiais ou se foram cidadãos. O importante é a gente entender que houve essa quebra do artigo 5º e dos incisos da nossa Constituição, que ressalvam aí o abuso do Estado. Então é muito importante que a gente saiba que existe, que a nossa Constituição ela nos protege, mas que o Estado não se, ela limita o Estado, mas infelizmente, ela não tem como parar, né, o Estado, ela não tem como nos proteger mais, né? Porque o preceito da lei, se não for seguido a regra, vão acontecer coisas, né, como já aconteceram, como no exemplo do jacarezinho que eu utilizei, onde o Estado, infelizmente, abusa do seu poder e viola os nossos direitos constitucionais. A nossa Constituição, ela é maravilhosa, pessoal. Ela é maravilhosa. Se fosse tudo seguido a regra, o Brasil seria o melhor país do mundo, né? Mas infelizmente não é. Mas é importante aqui a gente ressaltar e memorizar que a nossa Constituição de 1988, ela consagra aí um amplo rol de direitos fundamentais, né, que garante a proteção do indivíduo em diversas esferas. Né? Nós vamos explorar aí ao longo dessa aula os direitos e garantias individuais, sociais, econômicos, culturais e coletivos. Seguimos aqui com o nosso slide, direitos e garantias individuais.
Então, pessoal, os direitos e garantias individuais, eles incluem a liberdade de expressão, o direito à vida e à privacidade. Esses direitos são essenciais para a proteção da dignidade e da liberdade dos cidadãos, né? Formando aí a base para uma sociedade justa. Eu gostaria de fazer uma ressalvinha aqui sobre o direito à vida. É importante a gente ressaltar que o STF recentemente, não tão recentemente, em 2012, julgou aí na ADPF 54 o direito à vida. Né? Então, há casos onde o nosso julgador, né, o STF, ele tem que esclarecer, né, preceitos que estão na nossa Constituição, porque a sociedade evolui e conforme nós evoluímos, né, as nossas necessidades como seres humanos, como cidadãos livres, mudam. Então, teve esse caso onde o STF, na DPF 54, julgou sobre o direito à vida, que é um direito constitucional. E o que foi esse caso? Foi um caso onde o STF decidiu, né, sobre a antecipação terapêutica do parto, né, que é o aborto. Né? Nesse caso, o STF julgou que sim, que é possível o aborto em caso de fetos anencéfalos. Então, aí, numa balança, nós temos, né, a vida da mãe, na outra, nós temos a vida do feto, e né, a nossa sociedade ela entrou em debate sobre o que é mais importante ou o que deve preponderar, se é a vida da mãe, se é a vida do feto. Então, o STF teve que aí intervir e nos dar essa, como sociedade, né, dar essa direção à nossa sociedade. Como nós sabemos, antigamente, né, e até hoje, né, continua muito ainda nos dias de hoje, nós temos os nossos preceitos religiosos, cada um tem a sua religião, né, então muitos preceitos, eles advêm aí né, do que nós acreditamos, né? E nós somos todos diferentes, então, né? Alguns acreditam que deve ser feito de um jeito, outros acreditam que deve ser de outro jeito. Então, o nosso STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, na sua DPF 54, disse que sim, que o aborto é legal nos casos de anencefalia, né? Porque aí o feto anencefalo, ele causa aí um risco à vida da mãe, né? Então, o aborto é legal? Não. O aborto é legal em exceção, né? Nos casos de anencefalia, o STF julgou que sim, que o aborto é legal, né? Que a mãe tem esse direito de parar essa gravidez. Então veja que a nossa Constituição, ela nos dá essa base dos nossos direitos fundamentais, né? E impedindo aí o Estado de intervir, por exemplo, nos nossos direitos fundamentais. Mas há casos onde uma clarificação é necessária e é onde o STF entra e diz, ok, nós vamos então seguir essa base, né? E aí eu acho que foram 8-2, né? Aí foram 2 contra e 2 contras e 8 a favor de encerrar a vida do feto anencefalo, né? Quando a mãe assim o julgar necessário né, e tomar essa decisão. Então, recapitulando, pessoal, sobre o que nós estamos falando, sobre o aborto. O aborto ele é legal, então, nos casos anencéfalos, né? Como nós explicamos aí, o STF teve que intervir e dar essa clarificação, aí dar essa luz, né? Nos casos de anencefalia, o aborto é legal, sim. Nos casos de estupro, é legal, e nos casos onde posa risco para a vida da gestante, né, no caso da mãe. Então, é legal. Fora disso, é crime,
né? E está estipulado aí no nosso artigo 128, no inciso 1º e 2º do nosso Código Penal, tá bom? Então, seguimos agora com os direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos, eles são direitos que garantem as condições dignas de vida, né, do cidadão. Então, são os direitos econômicos, são os direitos ligados ao trabalho, né? São os direitos culturais, que são o acesso à educação, né? Os direitos sociais, direito à saúde, né? Então, a nossa Constituição, ela assegura esses direitos como fundamentais, né? Para ir para a construção de uma sociedade equitativa, né? Uma sociedade que tem balanço, né? Onde, por exemplo, as pessoas que são mais abonadas financeiramente, elas podem pagar aí por um serviço de educação particular, né? Então elas não necessariamente precisam do Estado para obter educação, né? No mesmo caso da saúde, podem pagar um plano de saúde, não necessitar do Estado para ter saúde, né? Para ter saúde, para checar a saúde. Agora, a nossa Constituição disse, vamos lá, o que nós vamos ter que fazer aqui, nós vamos ter que criar sistemas onde todos podem acessar a saúde pública, onde o Estado ele oferece esse serviço e, se o cidadão necessitar do serviço público, ele tem acesso a isso. Então, por isso nós temos aí as escolas públicas, nós temos os hospitais, nós temos vários aí projetos, né, para integrar o indivíduo, o cidadão na sociedade, cursos livres, que é para, né, a obtenção de emprego. Então, o Estado, ele tem que oferecer esses direitos fundamentais a todos. Existem pessoas que não necessitam? Sim, mas o Estado tem que oferecer, tá? Então é isso que são aí os nossos direitos sociais, econômicos e culturais, né? Que o Estado, independentemente né, de alguns poderem se financiar para obter esses direitos, outros não podem. Então o Estado tem que oferecer. E os direitos coletivos e difusos são aqueles direitos que pertencem a grupos ou a coletividade. Então, vamos falar sobre, vou dar um exemplo aqui de direito à coletividade. Por exemplo, a nossa Amazônia, né? O Estado, ele tem que tomar cuidado, né? Ele tem que cuidar da nossa Amazônia. Então, como que o Estado faz isso? O Estado faz através de programas sociais, onde são plantadas árvores, de programas sociais onde, né, limpamos os rios, de programas sociais sobre não jogar lixo nas ruas, sobre, né, proteger o meio ambiente. Então, esse é um exemplo bem claro de, né, um direito à coletividade, né, que pertence à coletividade, né, como o direito ao meio ambiente, né, saudável. Um exemplo de direito que pertence a grupos, por exemplo, nós podemos falar sobre o direito do consumidor, né, que protege um grupo, que no caso é o consumidor, né. Então, esses são os direitos coletivos e difusos, e eles refletem essa necessidade de proteção de interesses, né, comuns e coletivos. Comuns quando estão ligados a um grupo, como no caso do direito do consumidor, né, onde os consumidores são protegidos por um determinado grupo, e os coletivos, né, na sociedade em geral, como eu citei aí, por exemplo, na Amazônia, né, ou aquelas campanhas, ou nessas campanhas públicas, né, nacionais, para não jogar lixo nos rios, nas ruas, né, para plantarmos árvores. Então, esses são os nossos direitos coletivos e difusos. Nós vamos falar agora sobre a aplicação e a interpretação dos direitos constitucionais, que são aí fundamentais, né, para garantir
a eficácia desses direitos. Então, neste caso, o papel do Poder Judiciário e os métodos de interpretação do Judiciário, eles são cruciais para assegurar que esses direitos sejam respeitados e protegidos. Então, por exemplo, aqui, vamos voltar lá ao exemplo que eu dei recentemente sobre o direito à vida, que está lá no nosso artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, onde eu expliquei para vocês que o STF teve que clarificar aí esse direito à vida e o que restou aí na a DPF número 54 do STF, e onde o STF julgou que o aborto é legal sim, né, em alguns casos, né, e ali especificamente no caso de feto anencefalo. Então, vocês veem que, né, quando diz o papel do Poder Judiciário e os métodos de interpretação são cruciais, isso quer dizer que nós dependemos do julgador para fazer valer a letra da lei, né? Então, nós temos aí, né, porque nós temos aí um documento jurídico, que é, no caso, a nossa Constituição, né, mas que, às vezes, ela precisa ser interpretada para que tenha finalidade na nossa sociedade. Porque dizer que nós temos direito à vida né, muito amplo, né? Mas, ok, nós temos o direito à vida, mas e quando o direito à vida ele entra em conflito com o direito de outra vida, né? Nesse caso aqui, que foi o direito à vida da mãe. Então, é aí que o nosso judiciário, os nossos julgadores, né? Eles têm que dar essa interpretação ao que a letra da lei está nos dizendo, né? Então, a letra da lei diz direito à vida. Então, quer dizer que o direito à vida de um pode acabar com a vida de outro? Não, né? É certo? É errado? Então, aí é o nosso julgador que tem que esclarecer isso para a gente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Na DPF 54. Tá bom? Então, é muito importante nós entendermos esses métodos de interpretação. Eles são cruciais para assegurar que os nossos direitos eles sejam respeitados e protegidos, né? Então, qual é o papel do Poder Judiciário? O papel do Poder Judiciário é o de guardião, né, dos direitos constitucionais, é o de guardião da Constituição. Né? Onde o judiciário ele resguarda os nossos direitos constitucionais, ele dá luz, clarifica quando há um desentendimento social sobre a letra da lei, como foi aí no caso a vida, né, onde muitas partes da sociedade eram contra, né, o aborto, independente de causar risco à vida da mãe, e outra parte da sociedade que achava que o direito à vida do feto não deveria se preponderar sobre a vida da mãe. E foi o que aconteceu aqui. Então, o nosso julgador, né, o Poder Judiciário, né, o nosso STF, julgou que sim, que o aborto era legal. E aí ele atuou como um guardião dos nossos direitos. Né, como um guardião, ele foi assim um responsável por interpretar e aplicar, né, essas normas e dizer assim, ok, sociedade, aqui nós estamos, é isso que esse direito, que esse preceito constitucional, que essa letra na lei quer dizer, né? Então, é isso. O nosso judiciário, ele é o guardião e ele, né, tem aí todas as decisões judiciárias, elas têm um impacto, né, direto aí na proteção dos direitos dos cidadãos e na promoção da justiça, né? Porque pensem comigo, por exemplo, se o STF não antes talvez,
né? Antes do STF fazer o julgado de 2012, da DPF 54, essas mães que, que talvez optassem, que talvez optaram por fazer um aborto de um feto anencefalo por si só, sem terem um amparo jurídico, essas mães, antes desse julgado, elas eram, por si só, criminosas, porque a letra da lei dizia direito à vida, mas não havia um entendimento é, 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 onde, onde prevalecesse essa limitação do direito à vida. Porque vejam só, ao dizer que o direito à vida da mãe prepondera sobre o direito da vida do feto anencefalo, é uma limitação aí ao direito à vida, certo? Então, antes da DPF 54 de 2012, essas mães eram criminosas. Mas e aí? O judiciário, ele é o protetor, o guardião dessas leis, e é ele que tem que intervir e dizer, ok, isso está certo, isso está errado, essa amplitude do direito à vida, essa amplitude e magnitude do direito à vida, ela é válida e, né, como é que nós vamos balancear tudo isso? Então, veja que o direito à vida, ele foi resguardado com exceções. Com exceções, né? Como eu mencionei anteriormente, nós mencionamos o artigo 128, inciso 1 e 2 do Código Penal, nos casos de estupro, né, o aborto é legalizado, nos casos de risco à vida da mãe, né, que aí entra os casos de anencefalia, como foi julgado na DPF 54, e fora disso é crime, né, é crime punido aí pelo nosso Código Penal. Vamos falar aí sobre os métodos de interpretação constitucional agora. Vocês estão vendo aí o nosso slide. Então, pessoal, esses métodos de interpretação constitucional, eles variam, né? Eles incluem aí a interpretação literal, teleológica e sistêmica, né? Aí um exemplo de interpretação literal, né? É, é muito comum, o sentido comum da palavra que está escrito e a gramática, né? Então é muito importante aí essa interpretação e a maneira como isso foi escrito, né? Para tentar entender o que o legislador, à época que escreveu a lei, né? Que elaborou, tinha a intenção de dizer, né? Então um exemplo aí para a gente usar em termos de interpretação literal ou gramatical, é o artigo 5º aí da Constituição Federal de 88, no seu inciso 15. Então, artigo 5º, inciso 15, que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Veja que diz, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar. Qualquer pessoa, em tempos de paz, pode entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, em tempo de paz. Então, observem aí a interpretação literal e gramatical. Esse é um exemplo, tá? Então, veja que a norma está garantindo o direito de ir e vir, né, desde que seja em tempo de paz. Assim, em guerra ou estado de sítio, esse direito pode ser suspenso. Então, veja como o legislador ali colocou aqui em tempo de paz, isso sugere que, quando não estivermos em paz, quando, né, estivermos no meio de um conflito, a norma pode mudar, né? Então, pode haver aí uma legislação temporária que diga que, então, os cidadãos não são mais livres para entrarem e saírem quando bem entenderem, ou, né, pessoas de outros países entrarem, né, serem livres para entrar e saírem com seus bens quando bem entenderem. Então, essa é uma, é uma notação aí muito importante sobre os métodos de interpretação constitucional.
né? Porque nós, como estudantes do direito, e eu incluo aí, né? Somos todos estudantes do direito, porque a letra da lei, ela nos surpreende, né? Nós, como sociedades, evoluímos e aí nós somos aí, nos vimos frente a questões que nós temos que responder, né, como sociedade. Coisas que talvez até o momento não houvesse uma necessidade de ser esclarecida, mas a partir de um determinado momento passa a existir essa necessidade de ser esclarecido. Né? E agora talvez esteja até sendo um pouquinho chata aqui com vocês, mas vamos voltar lá ao caso do julgamento do feto anencefalo, né? Quer dizer, até 2012 não houve essa necessidade. Talvez porque Talvez porque nós, como sociedades, estivéssemos fortemente arraigados aos preceitos religiosos, né? E talvez não houvesse essa necessidade de uma clarificação, né? Mas a partir do momento que a letra da lei começa a prejudicar, e no caso ali, como eu expliquei, né? Antes de 2012, talvez as mães que cometessem um aborto, nos casos de feto anencefalo, talvez fossem vistas, né, e até aí julgadas como criminais, criminosas, né, como criminais. Então, houve essa necessidade de explicar a letra da lei e dar limite à abrangência da letra da lei, né? Ali onde diz o direito à vida. É muito amplo, né? Nós temos que limitar essa abrangência e dar uma explicação para a sociedade do que pode e do que não pode ser feito, de como nós devemos interpretar a letra da lei. Então, é muito importante aí se ater aos princípios de interpretação, né, constitucional. Tá? Vamos explicar um pouquinho agora sobre a interpretação teleológica ou finalística, tá? Dependendo do doutrinador, alguns vão chamar de interpretação teleológica e outros vão entender como interpretação finalística. Então, essa interpretação, ela busca dar o sentido da norma conforme a sua finalidade social e jurídica, né? Ou seja, o para o que da regra, para o que, por que, para que essa regra existe. Né? Então, um exemplo disso é o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à educação. Né? Então, essa interpretação teleológica, ela mesmo que o texto diga prioridade, o intérprete da lei entende que a norma visa a proteção integral e efetiva, ou seja, as crianças elas devem ser colocadas à frente nas políticas públicas, certo? As verbas públicas elas devem priorizar essa faixa etária. Por quê? Porque a nossa Constituição, no seu artigo 227, estipula que as crianças terão essa prioridade. Então, as verbas públicas, elas devem priorizar essa faixa etária, onde dizem, onde o artigo 227 protege as crianças, né? O dever da família e da sociedade e do Estado. Então, o Estado tem que fazer valer essa norma e resguardá-la aí, né? E colocá-la em prática através de verbas públicas, tá bem? Então, por exemplo, no caso de decisões judiciais também, né? Quando aí os pais se separam e há ali um litígio sobre a guarda da criança, o legislador, novamente, né, as decisões judiciais vão ter que julgar o que é melhor para a criança, né? Porque a nossa Constituição diz que, no artigo 227, que as crianças elas devem ser colocadas à frente das políticas públicas
das verbas públicas e elas precisam de proteção integral e efetiva. Tá bem? Aí nós temos aí também a interpretação sistêmica ou sistemática, e agora isso é muito importante porque é esse conjunto, né, do ordenamento jurídico que está relacionando todas as normas, né, dando uma harmonização para todas as normas que estão em aparente conflito. Então, um exemplo disso é o artigo 9 o artigo 5º, inciso 9 da nossa Constituição, onde diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O artigo 10 também, onde fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, desculpa. Então, aí, a interpretação sistêmica, ela não é absoluta. Ela deve ser equilibrada com o direito à intimidade e à honra, né? Então, é por isso que, por exemplo, as ofensas, os fake news, né, que causam aí danos à imagem, podem ser punidas, mesmo havendo liberdade de expressão. Então, é aquele velho ditado, né? O teu direito termina onde o meu começa. Então, por exemplo, você tem direito à liberdade de expressão? Tem. Mas, de novo, o julgador teve que intervir e dizer, peraí, nós temos que limitar esse direito aqui. Você tem direito à liberdade de expressão, sim, mas você não tem direito de difamar uma pessoa ou de colocar, né, ou de distribuir fake news. Então, há uma limitação desse direito de nesse caso específico, como nós estamos explicando aqui, é o direito à liberdade de expressão. Então, novamente, o julgador teve que teve que limitar os direitos, né? Nesse caso, dizendo, não, você é livre para fazer o que você quiser, né? Para falar o que você quiser, mas há casos em que você será responsável por aquilo que você está dizendo, né? Então, esse é o caso de interpretação sistêmica ou sistemática, dependendo aí do doutrinador, tá bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre a ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI, né? Então, a ADI é um mecanismo muito importante para garantir a proteção dos direitos constitucionais, tá? E eu vou exemplificar isso com um exemplo, tá? Outro instrumento também usado é a ação civil pública, né? Que também desempenha aí um papel bem relevante na defesa dos direitos fundamentais. Agora, eu vou trazer aqui um caso para vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas minhas notas. Então, gente, teve um exemplo clássico, né, para a gente memorizar aqui a importância da ação direta de inconstitucionalidade. Então, teve aí a ADI, a número 1946, então a ADI 1946, que tratava sobre a lei de imprensa, né, a lei 5.250 de 1967. Né? Então, aqui no caso, o autor foi o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, e o réu era o presidente da República e o Congresso Nacional. Né? E o objeto da ação questionava a constitucionalidade da lei de imprensa. Né? É constitucional? Não é constitucional? Então, essa lei ela foi editada durante o regime militar, né? Então, a lei ela restringia de forma muito desproporcional a liberdade de imprensa e expressão, né? Então, a tese que foi jurídica apresentada foi de que violava alguns preceitos constitucionais, né, alguns dispositivos constitucionais da Constituição de 1988, e esses preceitos, esses dispositivos da tese jurídica apresentada foram o artigo 5º, inciso 4º, o artigo 5º, inciso 9º e o artigo 220.
né? O artigo 5º, inciso 4º, fala sobre a livre manifestação do pensamento. O artigo 5º, inciso 9º, fala sobre a livre expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição. E aí foi onde, né, o STF, então, teve que julgar. E esse julgamento ocorreu, então, em 2009, em abril de 2009, e o resultado foi que o STF declarou, por unanimidade, a inconstitucionalidade da lei de imprensa. Né? Vejam que interessante. Né? Então, a lei de imprensa foi julgada como inconstitucional. Né? E a lei foi revogada. Então, a lei de imprensa 5.250 de 1967 foi revogada com base na ADI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tá bem? E os jornalistas, né? Qual foi o efeito, os efeitos, né? Além da revogação da lei feita pelo STF, os efeitos para os jornalistas e os veículos de comunicação, né? Eles passaram a ser regidos diretamente pela Constituição. Então veja que a Constituição ela preponderou sobre a lei de imprensa. Então o STF revoga a lei e fala: não, a partir de agora vocês são regidos pela nossa Constituição, né? Que a Constituição ela limita os poderes. Lembrem-se que quando a lei não é clara o suficiente, o STF, então, ele intervém, né, através das ações impetradas e nos dá essa luz, nos dá essa clarificação sobre a limitação da lei. E foi o que aconteceu aqui nesse caso, né? A liberdade de imprensa foi reforçada, né? A liberdade de imprensa foi reforçada pelo princípio constitucional, né? E isso por que foi uma ADI, né? Então, essa ação, ela buscava retirar do ordenamento jurídico uma lei federal anterior à Constituição, porque lembre-se que a lei era 5.250 era de 1967, a nossa Constituição é de 1988, então preponderou a nossa Constituição, certo? Então, seguimos. É um exemplo muito... eu gosto de dar exemplos porque os exemplos, eles fixam o nosso entendimento sobre os objetos de discussão. Então, né, às vezes a gente fala, ação direta inconstitucional. A professora nos falou sobre isso, a professora falou aqui sobre o caso da lei de imprensa. Então, ele fixa, né, o nosso entendimento. Aqui nós temos aqui um slide para falar um pouquinho sobre os desafios e as perspectivas atuais, né? Então, os direitos constitucionais eles enfrentam aí desafios significativos, né? Num mundo constante de mudanças, como eu vim falando, falando, né? Durante toda essa aula, né? A nossa sociedade ela enfrenta debates que até determinado momento não eram importantes, mas aí se tornam importantes e muitas vezes o nosso julgador, o nosso judiciário, né, o nosso STF tem que nos guiar aí, nos dar uma luz e dizer qual o caminho que a sociedade então vai passar a se orientar, né? Se orientar com base na lei, né? Então, nós estamos em constante mudança, né? Agora nós temos agora aí uma coisa que nós vamos ter que muito em breve começar a debater sobre os limites do uso da inteligência artificial, né? Nós vamos ter aí, o nosso ordenamento vai ter que começar a debater esse assunto e legislar sobre o assunto, né? Que é um assunto que, né, não, então,
não há leis regulando esse assunto, né, sobre a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, né, o que é aceitável e o que não é aceitável, né. Então, por exemplo, vamos supor, né, alguém que trabalhe num banco, né, que usa esses bots para se comunicar com clientes e coisa e tal, e vai que o bot dê um comando lá, né? A pessoa dá um comando porque o bot sugeriu alguma coisa, a inteligência artificial sugeriu alguma coisa. Então, tudo isso, né, são desafios e perspectivas atuais, né? Nós vivemos em constante evolução e o nosso ordenamento jurídico sofre, vamos dizer assim, com a falta de legislação sobre os temas atuais. Então são desafios que nós, como estudantes do direito, enfrentamos, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os direitos constitucionais em tempos de crise. Então, em tempos de crise, por exemplo, nós, como cidadãos, nós temos o direito de ir e vir, nós somos livres. E como nós estamos falando ali anteriormente, sobre que muito em breve nós teremos que regular e legislar sobre os direitos é, da inteligência artificial, né, do uso, como isso vai ser regulado, né? Nós vamos ter que legislar e conforme os problemas vão aparecendo, né, aí a nossa sociedade vai demandar uma legislação sobre o assunto, certo? Então é importante a gente entender que a era digital trouxe muitas benfeitorias aí, mas também muitos desafios, né? Novos desafios, né? Aí como a proteção de dados, né? Não sei, vocês lembram aí que antigamente nós não tínhamos aí uma lei de proteção de dados, né? E aí com a expansão do uso da internet, houve essa necessidade de legislar para que os nossos dados sejam protegidos, para que, né, o uso das nossas informações pessoais sejam protegidos, né? Que até há pouco, vamos dizer assim, né, não existia uma lei dizendo que era ilegal vender dados. Então, muitas empresas, elas obtinham os nossos dados e elas repassavam esses dados, né, elas vendiam esses dados, usavam para fins que não eram para os fins para os quais nós demos direito a essa, né? Então, esse é o desafio constante que a nossa sociedade vive, é esse, né? Nós evoluímos como sociedade e aí nós precisamos legislar sobre como, vamos dizer assim, embutir esses novos desafios dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Criar legislação, criar aparatos jurídicos para limitar, né, regular e legislar sobre determinados temas, como eu mencionei anteriormente, nos casos aí que nós vamos muito em breve começar a conversar sobre os casos de inteligência artificial, né? Que não há dúvidas, aí vai ser um debate muito grande aí de como isso vai ser feito, como isso vai ser legislado, né? Então, é importante aí a gente manter isso na nossa memória de que nós evoluímos como sociedade e nós precisamos aí do ordenamento jurídico para nos guiar, nos orientar em como nós podemos dar um balanço, né, a, essa, a esse desenvolvimento social e o ordenamento jurídico. Então, a evolução da tecnologia ela exige essas adaptações, né, na interpretação e na aplicação dos direitos constitucionais.
E aqui temos o nosso slide sobre as perspectivas para o futuro dos direitos constitucionais, né? Então, nós temos que observar, né, que ao longo do tempo, desde 1215, iniciou-se lá, né, em 1215 com a Magna Carta, a sociedade ela teve que se adaptar, né, às constantes mudanças sociais. Então, nós tivemos que proteger os direitos fundamentais e, e crescer ao mesmo tempo como sociedade, né? Então é muito importante nós entendemos que o futuro, a perspectiva para o futuro dos direitos constitucionais, ele depende muito da capacidade das sociedades de se adaptarem a essas mudanças sociais, políticas e tecnológicas, né? Então a proteção dos direitos fundamentais deve ser sempre uma prioridade constante para garantir uma sociedade democrática, né? A gente pode evoluir como sociedade, mas nós temos sempre que tentar proteger ao máximo os direitos fundamentais, que são a base, a âncora da nossa Constituição de 1988, da nossa Constituição Federal.